Bom dia, família Monte Sião. Pode ficar de pé. Metade da igreja já sabia que tinha que continuar de pé. Quem está feliz essa manhã? Sentiu a presença de Jesus nessa adoração? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Nós te amamos muito. Quem está com fome pela palavra? Abre as suas mãos como que recebendo algo de Deus. Feche os seus olhos. Coloca o teu coração diante de Deus. Pai, nós oramos agora pela tua presença invadindo esse lugar. Obrigado pela manhã tão preciosa que nós estamos tendo aqui em família. E nós oramos pela tua unção, a tua presença, Espírito Santo, vindo sobre as nossas vidas. Nós oramos agora para que o Senhor venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que seja uma manhã de alinhamento. Começa a falar: Senhor Jesus, alinha a minha vida. Começa a colocar o seu coração diante dele. Eu sinto que essa é uma manhã onde ele quer alinhar os nossos relacionamentos, a nossa missão de vida, o nosso propósito. Ele quer acertar áreas nas nossas famílias, áreas do nosso coração. Espírito Santo, eu oro agora, Pai, para que a tua palavra, Deus, venha cair em um solo fértil. Que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, que o Senhor venha trazer discernimento da tua palavra que vai ser ministrada agora, e que essa palavra venha separar, dividir alma e espírito, trazendo a convicção da tua presença e da tua vontade nas nossas vidas. Eu oro agora pelos meus irmãos, que eles recebam o empoderamento hoje para viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor nos abençoe com a sua presença, com a sua alegria. Repita comigo: Espírito Santo, me enche de alegria, me enche de paz, me enche de esperança, me enche de fé. Eu te entrego essa manhã. Me dá fome da tua palavra, fome da tua presença. Abre os meus olhos, eu quero te ver, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, mais uma vez. Dá mais aí 3 high fives para as pessoas do seu lado. Eu te vi, você que só deu 2, pode dar mais um. E pode tomar o teu lugar. Boa tarde, família Monte Sião. A gente já está na tarde agora. Estou com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 41. Se você não está com a sua Bíblia, dá uma olhada aí no cristão do lado de você, ou no iPhone, não tem problema. Atos, capítulo 2, versículo 41. Eu vou pregar hoje sobre o poder da comunidade. Fala comigo: comunidade. E antes de entrar aqui em Atos 2:41, eu queria trazer um pouco de contexto para você. Então, Jesus, ele veio para a terra através de um nascimento virginal. A Virgem Maria, ele veio para a terra. E ele veio também em divindade. Deus, 100% homem, 100% Deus, veio. Ele morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Quem é grato pela morte de Jesus na cruz? Ele não só morreu na cruz, como ele ressuscitou ao 3º dia, ele venceu a morte. E depois que ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos por um período de 40 dias. Ele então vem com aparições esporádicas. Em uma delas, ele junta ali os seus discípulos, e lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, não precisa abrir, mas Jesus ele fala o seguinte: toda autoridade me foi dada. Se toda autoridade foi dada a Jesus, quanto de autoridade sobrou para o inimigo? Nada. Fala comigo: nada. Fala comigo: diabo. Perdeu. Toda autoridade foi dada para Jesus. Jesus que veio trazer o reino do Pai, um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Agora ele fala para os discípulos, depois da sua ressurreição: eu tenho toda a autoridade, eu trouxe de volta toda a autoridade, portanto, ide e fazei discípulos das nações. Fala comigo: ide. Ide e fazei discípulos das nações, ensinando-os, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a obedecer tudo aquilo que lhes tenho ordenado.
Então Jesus, ele fala isso, ele é elevado aos céus, e os discípulos agora estão em Atos capítulo 2, esperando pela vinda do Espírito Santo para cumprir a missão que havia sido delegada a eles. Fala comigo, missão. Você tem uma missão, a sua missão é estabelecer o reino dos céus aqui na terra. A sua missão é a grande comissão. E você também tem um destino. Qual que é o seu destino? Ser parecido com Jesus. Quem quer ser mais parecido com Jesus? Quem precisa ser mais manso, humilde, perdoador? Ainda bem que todo mundo levantou a mão. Senão eu falo, vem aqui na frente, pega o microfone e libera isso sobre as nossas vidas. Então nós temos uma missão, nós temos um destino, e os discípulos então estão em Atos capítulo 2, lá no cenáculo. A palavra fala lá no versículo 1, que todos estavam juntos. Fala comigo, juntos. Chacoalha aí a pessoa do seu lado e fala assim, eu preciso de você para viver avivamento no Brasil. Os discípulos estavam juntos. Isso revela que a comunidade é a estratégia de Deus para a manifestação do reino dele aqui na terra. Você vê que isso acontece em Gênesis 1, quando Deus ele diz, façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. Como é que Deus fala com ele mesmo falando façamos? Pai, Filho, Espírito Santo, ou seja, comunidade. E você vê também esse mesmo princípio sendo aplicado na vida de Jesus Cristo. Ele pregava para as multidões, ele curava os enfermos, ele pregava sobre o reino de Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha uma rede de discípulos, 120, ele tinha 70, ele tinha 12 e ele tinha 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Quem aqui é um discípulo próximo de Jesus? Pode levantar a mão pela fé, se você não é tão próximo, profetiza. E eu amo João que ele falava, o discípulo amado, ele escrevendo dele mesmo. Quem aqui é o mais amado? O amor de Deus é tão grande pela sua vida que todo mundo aqui pode ser o filho mais amado de Deus. Porque é um amor infinito. E eles estão esperando então a vinda do Espírito Santo para que eles cumprissem a missão que havia sido delegada. E a palavra fala que todos estavam reunidos quando de repente um vento impetuoso vem sobre aquele lugar. Eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, e lá no versículo 14 de Atos 2, a palavra de Deus diz que Pedro se levantou em alta voz. Fala comigo, alta voz. O que quer dizer alta voz? É a expressão da convicção que você recebeu de Deus em relação àquilo que você carrega dentro de você. Pedro, o mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, agora ele se levantava com convicção de que ele seria usado para estabelecer o reino de Deus lá em Jerusalém. E ele começa a pregar, vocês crucificaram Jesus, arrependam-se. Ele começa a trazer uma pregação contundente, cheia de convicção, ao ponto de que aqueles 3.000 homens que estavam ouvindo, eles começam a falar, o que a gente precisa fazer? Ele fala, arrependam-se. E lá no versículo 41... E especialmente nessa passagem eu sinto de fazer algumas declarações proféticas sobre a sua vida, em relação àquilo que Deus vai fazer no ano da Monte Sião e no seu ano também. Está preparado para o melhor ano da sua vida? Glória a Deus. Eu amo ser grato por aquilo que Deus já fez, mas eu creio que Deus está levantando uma igreja que vai ser grata por aquilo que Deus já fez, mas vai ter expectativa por aquilo que Ele ainda vai fazer. Você conhece um cristão saudosista? Ah lá, 13 anos atrás eu tive encontro. Meu irmão, tá bom. Que bom que você teve encontro com Deus 13 anos atrás. Mas Deus tem pão novo para você essa manhã. E o fogo continuará aceso sobre o altar continuamente e não será apagado. Aqui nessa igreja a gente vive de glória em glória, recebendo mais de Jesus, mais da palavra de Jesus, mais revelação. Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Fala comigo, salvação. E eu profetizo sobre a sua vida que esse vai ser um ano de grande salvação e Deus vai te usar para trazer familiares, amigos e as pessoas para a presença de Deus através de muito amor, sinais e maravilhas em nome de Jesus. Amém. Está empolgado? Vai recebendo aí, cara. Eu falei no culto das 8 que eu estou um pouco pentecostal hoje. A minha avó é da Assembleia de Deus, eu não trouxe o meu terno. Mas se alguém me der uma toalhinha aqui, o negócio vai ficar...
Eu estava lá na fazenda pregando na semana passada e estava tão quente, eu acho que, sem exagero, eu estou com o microfone, eu estou debaixo do temor de Deus. Eu acho que estava uns 48 graus lá dentro. É verdade, né? Estava muito quente. E aí eu estava suando e me deram uma toalhinha e eu falei, cara, agora vai. Eu não sei porque eu estou falando isso. Vai ser um ano de grande salvação na sua vida. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Fala comigo, Bíblia. Esse vai ser um ano que você vai devorar a Bíblia, e a Bíblia vai trazer revelação do coração do Pai sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Existe jovem que chega para mim e fala assim, Dudu, fala para mim aí o que Deus está falando. E eu inverto a pergunta, eu falo assim, o que Deus está falando com você através da palavra? Veja bem... Essa foi uma semana um pouco complicada, eu estou na faculdade, eu falei, então faz o seguinte, primeiro liga o teu celular e depois você espera a ligação. Porque você esperar Deus falar com você com a sua Bíblia fechada é como você esperar uma mensagem com o seu celular desligado. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles valorizavam a palavra de Deus. Quem que valoriza a palavra de Deus aqui? Levanta a sua Bíblia ou o seu celular e fala assim, eu amo a palavra de Deus. E ela nunca falhará. Amém. E a comunhão, fala comigo, comunhão. Ao partir do pão, fala comigo, partir do pão. O que é isso? A Santa Ceia, a gente teve a Santa Ceia hoje. A Santa Ceia é você trazer a memória do sacrifício de Cristo para que o seu coração continue no lugar certo. Então a Santa Ceia, o partir do pão, traz a centralidade de Jesus e a divindade de Cristo, aquele que morreu, venceu a morte e ressuscitou. Ou seja, viver em comunidade não é um clube social. A igreja não é um clube social. Você não vem aqui, porque eu gosto da pessoa. É importante você gostar, faz parte. Se você não gosta, você vai aprender a amar como Jesus. Mas a igreja não é um clube social, a gente não se reúne para gastar tempo, a gente se reúne por um propósito. E o propósito é centralidade de Cristo. Só existe comunidade onde Jesus está no lugar certo. Amém? Então comunhão, partir do pão e oração. Fala comigo, oração. Eu declaro que nesse ano de 2019 você vai ter mais tempo de oração como nunca antes na sua vida. E Jesus vai se revelar a você através dessas orações em nome de Jesus. Amém. Então você vê 4 pilares na igreja primitiva, a fim de que eles cumprissem a missão de Mateus capítulo 28. Quais que eram esses 4? Ensino dos apóstolos, comunhão, que é nosso tema hoje, a Santa Ceia, o partir do pão, e o quarto, oração. E o que isso desencadeou? Versículo 43, todos estavam cheios de temor, fala comigo, temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu declaro em nome de Jesus que esse ano Deus vai realizar sinais e maravilhas através de você, como nunca antes, em nome de Jesus. Sinais e maravilhas aconteciam, todos os que criam mantinham-se unidos, fala comigo, comunhão. E tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, fala comigo, generosidade. Eu declaro em nome de Jesus que esse vai ser um ano de grande generosidade para você e para a sua família. Deus vai te abençoar tanto e você vai abençoar aqueles que estão à sua volta. Recentemente eu ouvi um testemunho de um cara que participou do derramar do Espírito Santo em BH, lá em 2000. E eu falei assim, cara, como é que foi esse derramar do Espírito Santo? E ele falou, cara, o Espírito Santo vinha nas igrejas, virava um ambiente de adoração que ninguém conseguia ir embora. A presença de Deus invadia o lugar, a gente chorava, a gente dava risada, a gente tinha visões, a gente sonhava algo sobre as nossas famílias. E eu lembro, eu falei, o que mais te marcava? Ele falou, eu lembro que durante o momento de adoração, Deus começou a trazer um mover de generosidade na igreja, as pessoas começaram a se abençoar mutuamente, e começou a crianças vindo para o altar, entregando os seus sapatinhos e os seus brinquedos como uma oferta a Deus. Eu falei, uau, a gente precisa de generosidade. Quem é que é grato por aquilo que Deus tem liberado sobre você? A generosidade abre espaço para que Deus continue te abençoando. Versículo 46, todos os dias... Fala comigo, constância. Você é cristão todos os dias. Amém?
continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. Fala comigo, templo e casas. Então você vê aqui novamente o modelo de Jesus. Eles se reuniam no templo para a propagação do evangelho e eles se reuniam em casas. O que é isso? Relacionamento. Nós somos uma geração com muito celular, com muito Instagram, com muito WhatsApp, mas com pouco olho no olho. E se o Senhor está falando, eu tenho um derramar para a igreja de vocês e para a igreja brasileira, como em Atos 2, nós precisamos entender a mesma receita. Qual que é a receita? Os 4 pilares. Eu não posso esperar o mesmo resultado sem aplicar a mesma receita. Você já conheceu alguém que faz bolo de cabeça? Com certeza, a sua avó faz bolo de cabeça, tenho certeza disso. Às vezes dá certo, às vezes não. Por quê? Porque a receita muda. E aqui os discípulos passavam tempo no templo. Aqui a gente está num culto de domingo como se fosse o templo. E casas, relacionamentos. Esse é um ano que Deus vai abençoar os seus relacionamentos. E você vai se conectar com pessoas que vão te levar para o seu destino profético. E pessoas que vão te afiar para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Eu estou empolgado, cara. Alguém pode parar o relógio ali? Esse relógio está me assustando. E juntos participavam das refeições. Fala comigo, refeição. Isso não tem nada a ver, eu estou incluindo agora. Deus vai te dar um bom almoço esse domingo. Com alegria, fala comigo, alegria. Esse é um ano de grande alegria na sua vida como nunca antes. Isso vai afetar toda a sua família. Oh! Alegria! Alegria! Agora eu quero te falar algo sobre alegria. Essa igreja estava prestes a viver uma perseguição. O que quer dizer? Eu não estou profetizando perseguição para você. O que eu estou falando é que a alegria não depende das circunstâncias. Independente do meio que você está vivendo, existe o Espírito Santo dentro de você que revela o coração do Pai e te enche de alegria independente daquilo que você está fazendo. Então você é alegre tendo dinheiro ou passando por dificuldade. Você é alegre quando você está são, curado ou quando você está passando por uma enfermidade. Por quê? Porque a sua alegria não está em coisas, está na pessoa de Jesus. Eles estavam cheios de alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus. Fala comigo, adoração. Eu declaro que esse vai ser um ano de maior adoração na sua vida e Jesus vai se revelar enquanto você estiver adorando o Pai, independente da adoração que é muito boa no culto de domingo, mas a sua vida será uma adoração. E tendo a simpatia do povo, fala comigo, favor. Presta atenção nisso. Na igreja primitiva, a igreja sofria perseguição dos religiosos, mas tinha a favor da comunidade, tinha o favor da sociedade, o favor dos homens. E parece que hoje a gente inverteu a ordem. A gente tem a aprovação dos religiosos e a gente tem a apatia da sociedade. Agora, esse é um ano de grande favor sobre a sua vida, onde Deus vai abrir a porta do teu emprego, Deus vai abrir a porta dos seus relacionamentos, para que você coloque para fora, para o mundo, aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Então, favor, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Fala comigo, salvação. A gente vai viver uma grande onda de salvação aqui nessa igreja e aqui na nossa nação. O Senhor vai acrescentar todos os dias pessoas que serão salvas. Então, quando você entende esses pilares e a comunidade é um deles, você se alinha para um derramar do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse lá em Eclesiastes capítulo 4. Versículo 9. Quem achou, diga comunidade. Quem não achou, diga links. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo poderá ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Vira para a pessoa do seu lado e profetiza: se você cair, eu vou te levantar. Fala assim, se você... Vira para outra pessoa, aquela que você está ignorando desde o começo do culto, e fala assim, você também, eu vou te ajudar. Provérbios 27, você só quer ajudar um, você tem que ajudar os dois, você está numa comunidade. Provérbios 27, 17.
Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, relacionamentos te ajudam a ficar de pé e relacionamentos vão te afiar para que você viva o seu destino. E Provérbios 13:20, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Quem que quer ser cada vez mais sábio aqui? Pela última vez, não posso prometer isso, mas talvez pela última vez, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: anda comigo porque eu sou sábio. Fala assim: vem na minha que é sucesso. Pode falar, vem na minha que é sucesso. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Ou seja, você recebe por osmose. Você está caminhando com pessoas sábias e você começa a ter a sua mentalidade sendo transformada. Se eu tivesse lido esse versículo 10 anos atrás, muita coisa seria diferente. Você não pensa assim, cara, quanta enrascada que eu me entrei porque eu não li esse versículo. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, quem que você está andando e quem que está te impulsionando para você viver o seu destino? Eu lembro lá de Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, quando eles estão pregando o evangelho e eles são espancados em praça pública, pelados. A palavra fala que eles estavam nus, foram espancados, eles foram lançados em uma prisão e por volta da meia-noite, eles começaram a orar e a adorar. Fala comigo, oração. Eles estavam juntos, eles estavam enfrentando um tempo de dificuldade e naquele momento Paulo ou Silas poderia ser aquele seu famoso amigo cristão pessimista. Quem tem um amigo cristão que é pessimista? Pode levantar a mão. Se você não tiver levantado a mão, talvez ele seja você. Porque eles estão por toda parte. Tipo, tem jovem que fala para mim, Deus falou para eu estudar nos Estados Unidos e fazer uma bolsa, eu vou fazer uma faculdade, eu creio que Ele vai me dar bolsa, ou vai me dar dinheiro, mas eu vou, faz parte do meu chamado. Eu falo, cara, amém. Vamos orar por isso. Passa 2 semanas, vem para mim, cara, eu desisti. Eu falei, por quê? Porque eu compartilhei esse meu sonho com aquele amigo. Ele falou, cara, você viu a alta do dólar? Tá difícil, eu acho que não é uma boa ideia. Quais são as pessoas que estão à sua volta, que vão te impulsionar, te levantar, te encorajar, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Imagina se Silas vira para Paulo, falando assim, Paulo, isso aí não estava na sua visão, né? A gente está aqui espancado, sangrando, no escuro, preso. E eu estava dando uma olhada aqui, Paulo, só por precaução, eu vi que o teu plano de saúde não cobre a Macedônia. Você conhece alguém assim? Não. Só eu conheço. Mas Paulo e Silas começam a orar e a adorar. E a palavra de Deus diz que um terremoto vem sobre aquele lugar. E eles são soltos, libertos, mas não só eles. Todas as pessoas que estavam naquela prisão. Paulo se levanta, ele vai e prega para o carcereiro, prega para a casa do carcereiro. Existe salvação naquela casa, porque um homem estava acompanhado de outro em um relacionamento que o impulsionou para o seu destino. Deus vai alinhar os seus relacionamentos. Eu não estou falando que você vai ser exclusivo, você vai, então eu vou abandonar. Não vai abandonar pessoas. Jesus amava a todos. O perdão dele é para todos. Mas ele tinha 120, ele tinha 70, ele tinha 12 e ele tinha 3. Quem são as pessoas que estão no centro da sua vida? E o segundo ponto que eu quero falar hoje é que a comunidade produz o caráter de Cristo. Fala comigo, eu sou como Jesus. Provérbios 18, versículo 1 diz: aquele que se isola, busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Agora, Paulo fala lá aos Coríntios que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Então, eu quero que você leia esse versículo novamente, debaixo da ótica de que aquilo que Salomão escreveu sobre sabedoria, você pode substituir perfeitamente por Jesus. Aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se levanta contra Jesus. Sabe qual que vai ser o maior inimigo do seu romper? O isolamento.
Muitas vezes não é a falta de oração, ou a falta de leitura bíblica, ou a falta de adoração, é o fato de você estar caminhando sozinho. Aquele que se isola, se levanta contra a verdadeira sabedoria. E sabe, é impossível você viver comunidade se você não tiver o caráter de Cristo. Porque a comunidade vai ser um lugar onde você vai ser encorajado, você vai ser acelerado, você vai receber aquilo que Deus tem para você, mas também, eventualmente, você pode se sentir um pouco machucado. Não gostei do que falaram para mim. Me perdoe, estamos em obras. Mas a estratégia do inimigo é justamente te isolar, para que você saia do lugar onde Deus quer te abençoar. E a primeira ferramenta, ou o primeiro elemento do caráter de Cristo, que te mantém no centro da vontade de Deus, que é a comunidade local, os templos e as casas, é um coração de servo. A palavra fala lá em Filipenses, abra comigo em Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículo 4. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tornando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente ama esse capítulo. Agora, o detalhe do versículo 5, o que Paulo escreve à igreja de Filipe é, que haja em vós o mesmo sentimento. Fala comigo, sentimento. E a verdade é que a gente ama o ministério de Cristo. Sinais, maravilhas, ei, reteté, glória a Deus. A gente ama isso e não tem nada de errado. Mas, o que Paulo está falando é, que haja em vocês o mesmo sentimento. Muitas vezes a gente quer o ministério de Cristo, ser um sentimento de Cristo. E qual que foi o sentimento dele? Foi de tanto amor, de tanta piedade, de tanta compaixão, que ele se entregou e se fez um servo. Morrendo na cruz, pelos meus e pelos teus pecados. Então a verdade é que quando você serve uma igreja local, uma comunidade local, você entende a importância do sacrifício de Jesus. Isso aqui não é para os recém-convertidos ou novos aqui na igreja, mas se você está muito tempo na igreja e você não está servindo em lugar algum, eu quero que você comece a questionar a saúde da sua fé, porque uma fé genuína vai te levar ao serviço, assim como a fé e a compaixão de Cristo fez com que ele se tornasse servo. E aqui a gente vai mergulhar na igreja primitiva, a gente vai continuar aqui em Atos capítulo 6, versículo 1. Aqui a gente está num contexto de grande crescimento na igreja primitiva. Tivemos então aquelas 3.000 almas sendo salvas em Atos 2. Já nesse momento teve um acréscimo de mais 5.000 pessoas. Então a igreja estava em expansão. Fala comigo, expansão. E a verdade é que toda a expansão e todo o crescimento exige transição. Quem aqui está na igreja Monte Sião há mais de 5 anos? Levanta a mão. Tem gente denunciando a idade, né? Brincadeira. Muita coisa mudou, certo? Você tinha estacionamento mais fácil. Você parava na rua mais fácil. Você chegava um pouquinho atrasado, tinha lugar ainda para você. Agora, todo o crescimento traz uma transição e às vezes traz dificuldade. A gente está nesse contexto em Atos 6. E naqueles dias, versículo 1, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Fala comigo, problema. Todo o crescimento vai expor um problema que precisa ser resolvido. E quando você tem a exposição de um problema eclesiástico, você tem duas opções. Ou você aponta o dedo, essa igreja aqui tem problema. Eu sei que ninguém aqui faz isso. Certo?
É só aqui não. Você tem essa opção, ou você fala, como que eu posso ser usado por Deus para resolver esse problema que está acontecendo? Quando você entende que você faz parte de uma família, isso aqui não é para os novos na fé, mas quando você tem autoridade recebida por Deus, você tem entendimento onde você foi colocado, a pergunta não é, o que a igreja pode fazer por mim? É, o que eu posso fazer pela igreja? Aonde que eu posso servir? Quem que está precisando de ajuda? Por quem que eu posso orar? Quem que eu posso profetizar? Cara, eu vi que tem pouca gente na integração ou na recepção hoje, como que eu posso servir? Por quê? Porque quando você tem um coração de servo, o seu problema é o problema da pessoa do seu lado. E o problema da pessoa do seu lado é o seu problema. O que é isso? Senso de propriedade. Em algumas famílias aqui, na minha, a gente tem isso. Tem dia que tem refeição que a esposa lava a louça e tem refeição que o marido lava a louça. Quem aqui trabalha na mesma... Tá. Isso é saudável. Homens, ajudem as suas esposas. Amém? Teve gente que deu uma cutucada. Fala, Deus! Tem gente que não vai pegar nada na pregação, só isso. Lave a louça, por favor. Agora, quando você tem propriedade na tua casa, pode não ser o teu dia, mas se você tem a disponibilidade, você vai ver uma louça suja, você vai lavar. Por quê? Porque a culpa não foi tua, mas o problema é teu. Senso de propriedade. O senso de propriedade crescia na igreja primitiva. Por quê? Porque crescia o sentimento de Cristo. E por isso, versículo 2, 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de bom testemunho, fala comigo, bom testemunho, cheios do Espírito e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então os discípulos falam, a gente não pode servir as viúvas, porque a gente tem uma incumbência que ninguém pode fazer, a gente precisa se dedicar ao ministério da palavra, mas vamos escolher homens com bom testemunho, cheios do Espírito e sabedoria. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que você faz é espiritual. Por que precisava ser alguém cheio do Espírito para servir a viúva? Você parou para perceber? Porque esse era o método da igreja primitiva. Tudo aquilo que você faz é espiritual. Você está na recepção, você é espiritual. Você está cuidando da integração, você é espiritual. Você está no vídeo, você é espiritual. Quem é que é grato pelos nossos voluntários? Quem é que é voluntário da Igreja Monte Sião? Queria que a gente desse uma salva de palmas para essas pessoas. Glória a Deus pela sua vida. Nada de que a gente tem recebido aqui nesses últimos dias seria possível se não fosse vocês servindo com excelência. Eles então encontram esses homens. Tal proposta, versículo 5, agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Pula comigo agora para o versículo 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Quem quer ver a palavra de Deus se espalhando pelo Brasil? A palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, até os religiosos judeus fariseus estavam, cara, eu quero obedecer à fé de vocês. Eles obedeciam à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais dentre o povo. Deus vai liberar grande poder e graça sobre a sua vida esse ano, para você realizar sinais e maravilhas entre o povo. Mas presta atenção nesse fluxo. Estevão poderia criticar a igreja, ou ele poderia se posicionar dizendo, eu quero ser a resposta da necessidade de vocês. Então ele recebe a oração dos apóstolos, e a palavra diz que Estevão começou a se mover em sinais e maravilhas, com grande poder e grande graça. O que isso significa? O teu coração de servo, que te leva para um serviço que talvez seja genérico para você, vai te impulsionar para o seu serviço específico. Tem muita gente que fala, eu quero ser usado por Deus. Quem quer ser usado por Deus no seu chamado específico? A verdade é que Deus escolhe pessoas que estão ocupadas. Davi, antes de ser ungido rei, ele estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Gideão estava trabalhando, Eliseu estava trabalhando. Então, enquanto você se envolve
no serviço, Deus vai te alinhando para que você faça aquilo que você nasceu para fazer. O serviço te alinha com o teu destino. Eu lembro quando eu voltei para Jesus, lá em 2011, eu voltei de uma viagem para a Austrália. Inclusive eu estou com um amigo que morou comigo lá, primeira vez na igreja. Eu queria que a gente desse uma salva de palmas para o meu amigo. Rafa, te amo, cara. Eu prometi para mim que eu não ia fazer isso, mas eu não consegui. A gente jogava bola junto, foi para a Indonésia junto surfando, e essa semana ele me escreveu no sábado: cara, eu quero ir no culto de vocês, porque eu estou vendo umas pregações suas na internet. Eu falei: glória a Deus, pode vir. E está aqui hoje. E eu voltei da Austrália, eu tive um encontro com Jesus. Eu lembro que naquela temporada eu era aquele imã de profecia. Quem que já foi imã de profecia? Tipo, todo mundo falando a mesma coisa, toda semana para você fala: Deus, tá bom, já entendi. E todo mundo falava: cara, você vai ser usado para pregar o evangelho, você vai pregar para as nações, Deus vai te usar com sinais e maravilhas. Aí eu comecei, eu estou num processo ainda de tratar o meu caráter, mas eu estava bem abaixo, aquilo começou a me inflar. Uau, talvez eu seja o próximo Benny Hinn. Vou comprar aquele meu terno branco e Deus vai me usar. Eixa! E eu lembro que eu passei aquele ano, tipo, cara, Deus vai me usar para pregar o evangelho, cara, que honra. E um certo dia antes da conferência Dunamis, o Denis me liga, ele fala assim: Dudu, eu quero contar com você para a conferência Dunamis. Eu falei: é agora. Não falei, eu pensei, né? Como diria o Milton Leite, eu pensei: agora eu vou se consagrar. Não use isso, tá errado, galera. Falei: agora é o meu momento. Eu falei: Denis, eu vou orar, e se Deus falar comigo, pode contar comigo. No outro dia, eu falei: cara, é hoje. Eu falei: Denis, pode contar comigo, cara. Ele falou: obrigado, Dudu. Eu queria que você liderasse a cantina, o Shabakoff, o restaurante. Eu estava no telefone: aparta-te de mim, tu que és pedra de tropeço. Eu não falei isso, eu pensei. O que a gente fala? Conta comigo, eu estou aqui para servir. Não tem problema, qualquer coisa. E por dentro, eu acho que eles não entenderam o meu chamado. Eu acho que eu não estou no lugar certo. O cara acabou de chegar, já está liderando louvor, e eu estou aqui servindo. Eu sei que você nunca pensou isso. E nada. E eu vou ficar lá fazendo croissant e tirando croissant. Eu sei, Deus, que vem da França, mas as nações que eu pensei era algo diferente. E eu lembro, cara, de um culto, que eu estava lá no Shabakoff, eu entrei no culto, e estava milhares, assim, acho que tinha 1000 e poucos jovens na presença de Deus, caídos no chão, pregador no chão, chorando. Eu falei: e eu colocando croissant e tirando croissant. Deus, milhares aqui, se tem uma pessoa que deve ser empoderada para o destino, sou eu. E eu voltei para tirar o croissant que estava no fogo queimando, com aquele sentimento de: eu acho que esse não é o lugar que eu tenho que ficar. E o Espírito Santo fala comigo: sabe por que eu escolhi Davi? Porque o mesmo coração que ele tinha no campo, cuidando da ovelha, ele manteve no palácio, governando sobre uma nação. Não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com para quem que você está fazendo. Para quem que você está fazendo? Então, para você viver em comunidade, Deus vai trabalhar o caráter de Cristo dentro de você. Ele vai trabalhar um coração de servo, um coração disponível para ajudar as pessoas à sua volta. E outra coisa que Deus vai trabalhar é um coração não ofendido. Fala comigo: coração não ofendido. Fala comigo: chega de mimimi. Quem quer uma igreja sem mimimi? Por uma igreja sem mimimi em 2019. A ofensa, quando não perdoada, te acorrenta ao teu passado e te impede de viver a plenitude de Deus para o teu presente. Sabe por que o inimigo quer que você fique ofendido? Porque quando você se ofende, você se exclui. Quando você se exclui, você se levanta contra a verdadeira sabedoria. E quando você está longe, sozinho, me machucaram. Ah, tadinho de mim. Você está longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Para você viver em comunidade, você e nós precisamos aprender a perdoar. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quem lembra da história de José? Se você não lembra, você pode fazer escola Zal. Escola bíblica. José,
ele foi machucado pelos seus irmãos, ele foi injustiçado na casa de Potifar, ele foi para a prisão. Não estou profetizando isso para ninguém esse ano. Mas quando ele sai da prisão, ele vai servir Faraó, e lá no Egito ele tem 2 filhos, o primeiro chamava Manassés e o segundo Efraim. Fala comigo, Manassés. Manassés significa, a palavra Manassés significa, Deus me fez esquecer da dor da casa do meu pai. Fala comigo, perdão. O primogênito se chamava Manassés, e o segundo filho é Efraim, que significa, Deus me deu vitória na terra da minha aflição. Quem que quer a vitória de Deus? Essa manhã é uma manhã de vitória para a sua vida. Eu creio nisso. Mas o fluxo nos apresenta que a tua vitória, o teu Efraim sempre vai vir depois de Manassés. Então primeiro você perdoa, você tira toda ofensa para que você abra espaço para que Deus possa te abençoar. Tem muita gente que não está vivendo a boa e perfeita e agradável vontade de Deus porque está acorrentada ao passado. Quando você se livra do passado, isso somente acontece através do perdão, e o Espírito Santo vai te ajudar a perdoar. Assim como ele ajudou Jesus na cruz, morrendo por mim e por você, ele diz, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. O Espírito Santo vai fazer o seu coração ser um coração não ofendido para que você se alinhe com a bênção de Deus. Por quê? Para que você não cante aquela música, quem me viu passar pela prova e não me ajudou, agora que me vê na bênção vai se arrepender. A melô da vingança. Foi isso que José fez? Quando os irmãos dele chegaram para pedir ajuda? Ah, que saudade, galera. Judá, quanto tempo? Olha, quem me viu passar pela prova e não me ajudou, agora vai se arrepender? Não, José fala o seguinte, não foram vocês que me enviaram para o Egito. O Senhor me enviou adiante de vocês para a preservação da nossa nação. Dudu, você está falando que Deus machucou José? Não. O que eu estou falando é que Deus pegou a dor de José e transformou aquela dor em uma plataforma para a bênção de uma nação. Quando você trata o seu coração, você abre espaço para o romper de Deus. E eu ia entrar aqui em Atos 7. Na verdade, eu vou entrar em Atos 7. Vai dar tempo. Se Deus quiser, vai dar tempo. Atos 7, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastando-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpado desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Então Estevão começou a servir. E ele começou a ser usado em sinais e maravilhas. Ele começou a pregar o evangelho até o ponto de ser apedrejado. E no meio dessa grande dor, eu sei que muita gente aqui está passando por dor e ofensa. E eu não quero ser insensível com você. Mas se a gente tem Jesus como exemplo, e Estevão como exemplo de que isso é possível não apenas para Deus, mas para nós, que temos o Espírito Santo, eu quero falar para você que Deus vai te ensinar a perdoar as pessoas que mais te machucaram. A marca do cristão não é o amor ao seu amigo, é o amor ao inimigo. Quando Jesus está falando aos discípulos, ele diz, vocês amam seus amigos, que legal, cara. Que legal, que bom. Mas até os ímpios fazem isso. Amai os vossos inimigos, orai por eles. Eu quero te encorajar nessa semana, a gente vai perdoar todo mundo que machucou os nossos corações, mas essa semana eu quero te incentivar a tirar 5 minutos para orar por alguém que te feriu. E eu te garanto que isso vai limpar o seu coração e vai te abençoar para que você receba aquilo que Deus tem para você. Vamos fazer o seguinte, repete comigo, Senhor Deus, Espírito Santo, Jesus, nos ensine a perdoar. Eu perdoo todas as pessoas que me machucaram. Tira toda dor e toda ofensa.
E eu abro espaço para o teu sobrenatural. Em nome de Jesus. Let it go. Já foi. Seu coração está limpo. Deus está tratando o nosso coração para que a gente entre na maior temporada das nossas vidas. Serviço e um coração não ofendido. E dos indicadores que o nosso coração pode estar ofendido, e a gente às vezes pensa que já esqueceu, mas é a famosa fofoca. E fofoca, ou melhor, intercessoca não é intercessão. O que é intercessoca? Krigner, eu estou te falando isso dessa pessoa, mas é só para a gente estar em oração, viu? Vamos orar pelo romper dessa pessoa, porque ela está precisando. Não, é um coração que não vai expor aquilo que está no seu coração, a dor. Olha o que o autor de Hebreus fala em Hebreus 12, 14. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que o autor de Hebreus está falando? Que a amargura vai te excluir da graça de Deus, e não só você, mas vai contaminar as pessoas à sua volta. Esse é um ano sem mimimi e sem fofoca. Posso contar com vocês? Eu declaro em nome de Jesus que esse ano não vai ter mimimi e fofoca na sua vida, e você vai crescer no caráter de Jesus. Amém? Glória a Deus. E o ponto 3 que eu quero falar hoje é que a comunidade é a plataforma da sua bênção. Abre comigo em Atos 12. Atos capítulo 12. Aqui em Atos 12, a igreja está num período de grande crescimento. A igreja está crescendo muito, muitos sinais, muitas maravilhas. O rei Herodes, então, ele mata Tiago, um dos discípulos mais próximos de Jesus, um dos 3. E ele lança, então, Pedro na prisão. Versículo 4. Quem achou, diga comunidade. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Fala comigo, a igreja orava intensamente. Sabe, existem romperes que você vai receber esse ano porque a igreja está orando intensamente por você. Só que a igreja vai orar por você quando você está inserido numa comunidade. Ou seja, a igreja sentia falta de Pedro. Deus traz um milagre para Pedro. Rompe aquelas prisões, traz a ele a liberdade. Então a igreja orava. Versículo 6. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento. Então está bem tranquila a vida de Pedro. O melhor amigo dele foi morto à espada. Ele está na prisão com 4 escoltas de 4 soldados, acorrentado pelos pés. Tranquilo. Mais um dia normal. E no próximo dia ele ia para julgamento. Preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. E repentinamente, voltando um pouquinho, versículo 6, Pedro estava dormindo. Fala comigo, Pedro estava dormindo. Olha a habilidade de um cristão de dormir no meio da tribulação. Pedro viu seu melhor amigo morrer à espada. Ele está na prisão, com 4 escoltas de 4 soldados, ele está acorrentado nos pés. E o que ele vai fazer? Será que eu oro ou será que eu durmo? Existe um momento que você tem que romper em oração, como Jesus no Getsemane. Existe um momento que você vai descansar naquilo que Jesus já te deu. Existe um momento que você vai descansar na bondade de Deus, como Jesus no meio da tempestade, onde os 12 discípulos estavam acordados. Mestre, acorda! Uma tempestade, tem gente que está aqui passando por uma tempestade. E eu não estou falando que você não tem que orar, eu estou falando que você tem que descansar. Descansar em quem? Em Deus. E a palavra fala no Evangelho de Marcos que Jesus entrou num barco com um travesseiro. Você não acha isso engraçado? Tipo, cara, o que eu vou levar para um barco numa tempestade? A tempestade, obviamente, não pegou Jesus de surpresa. O que eu vou levar para um barco numa tempestade? Eu já sei, um travesseiro. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala assim, pega o seu travesseiro e descansa em Deus. Pega o seu travesseiro, vai dar tudo certo.
É só confiar. Deus vai abençoar suas finanças esse ano. Deus vai abençoar sua casa esse ano. Deus vai abençoar sua família esse ano. Ele vai trazer salvação para aquele teu parente que está longe de Jesus. O que você tem que fazer é se manter em comunidade, servir, ter um coração livre de ofensa, que você está se alinhando para o romper de Deus na sua vida. Então Pedro está dormindo. Repentinamente um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela e tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Versículo 9. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Versículo 11. Então Pedro caiu em si. Agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria. Fala comigo, casa de Maria. Então Pedro ele é liberto de maneira sobrenatural. Então ele está andando fora da prisão. O que eu faço? Ele lembra, eu vou para o link da Dona Maria. Eu preciso achar um link, eu preciso achar uma comunidade, eu preciso achar uma família que ama Jesus, eu preciso de alguém que vai me socorrer nesse momento de dificuldade. Dona Maria. Pedro entrou lá no site da Monte Sião, /links, ele falou, qual que é o link mais perto aqui do cárcere? E ele foi, ele está indo para Dona Maria, mãe de João Marcos, volta comigo para o texto, mãe de João também chamado Marcos, onde muita gente, ou seja, aquele link já estava prestes a multiplicar, muita gente estava reunido e estava orando, fala comigo, oração. A comunidade estava orando por aquele romper e orando para a manifestação do reino dos céus em Jerusalém. E Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, fala comigo, tomada de alegria. Tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Presta atenção nisso. Então Pedro vai, ele bate no link da Dona Maria, e vem a serva Rode, ela estava fazendo aquele bolo, que eu sei que você gosta do bolinho, quando você vai no seu link. E ela deixou o bolo no forno, ela abre, e ela vê Pedro, e ela é tomada de alegria, e ela sai correndo, tipo, mano, como é que ela não abriu para Pedro entrar? A palavra fala tomada de alegria. Sabe o que isso significa? Que uma comunidade está saudável quando o romper da pessoa do seu lado se torna o seu romper. Quando o romper do teu amigo se torna o seu romper. Quando aquilo que você está orando para você acontece na vida dele, você consegue celebrar. Quando você está orando, Deus me dá aquele carro novo, banco de couro, aquele lá, Deus. E você está orando e vem o teu amigo com o mesmo carro. Como que você consegue? Quando você falou, não, eu fui abençoado por Deus, me deram. E você fala, glória a Deus. Não tipo aquele, glória a Deus, né? Deus, estou sendo fiel, estou ofertando. Deus, o Senhor sabe. Cara, tomada de alegria. Por quê? Porque o romper de Pedro significava a alegria da igreja. Deus está te conectando numa comunidade onde o teu romper vai ser o romper da pessoa do seu lado, e vai ser o da pessoa do seu lado, e vai ser a pessoa do seu lado. E é uma comunidade, não um clube social, mas um centro de capacitação de santos voltado na pessoa de Jesus para o estabelecimento do reino de Deus aqui nessa terra. E quando Pedro aparece, a palavra fala que as pessoas da casa disseram, não é Pedro, é um anjo. Por quê? Porque o sobrenatural era palpável nos links da igreja primitiva. Para você confundir Pedro com um anjo, meu irmão, você tem que ter visto muita coisa nas suas reuniões. Você tem que ter visto muito anjo, você tem que ter visto muita cura, você tem que ter visto muito romper, você tem que ter visto muito milagre, para você ver alguém, carne e osso, e falar, cara, não é um anjo. Sabe o que eu sinto para as nossas famílias, para as nossas casas? Que Deus está trazendo a bênção dele sobre os nossos lares. E cada casa aqui vai ser uma igreja. Cada casa vai ser um lugar da presença de Deus. Cada casamento vai ser como uma casa de Atos. As pessoas vão te encontrar e vão encontrar esperança, vão encontrar alegria, vão encontrar a resposta que eles precisam, vão encontrar uma mão estendida de uma igreja que ora incessantemente para o estabelecimento do reino de Deus na nossa comunidade. Chega de fofoca, chega de mentira, chega de orgulho. É o tempo da gente vestir o manto de Jesus, que se fez servo,
que se fez como um homem para servir a humanidade, e agora a gente tem a incumbência de cumprir Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho e ensine eles a fazer tudo aquilo que eu ordenei. É o tempo da grande salvação, mas isso está alinhado com famílias e casas saudáveis que se parecem com o reino de Deus. É o link da Dona Maria. Glória a Deus. Sabe, eu estava lendo um artigo essa semana de um estudo feito lá em 1907, quando um cientista colocou um rato numa prisão, numa jaula. Qual que é o nome? Gaiola. E ele colocou nessa gaiola um rato sozinho, com água, com droga, eu acho que era heroína, e uma água potável, para fazer um estudo de como que a gente pode reinserir na sociedade alguém que foi intoxicado por um vício. E esse rato, quando viciado em cocaína, ele não conseguia voltar a beber a água potável e ele morria de overdose, 100% dos ratos. E a conclusão do estudo foi que uma vez que o seu corpo vicia, o seu fisiológico vicia com uma substância, é um caminho muito difícil de você voltar ao ponto de partida. E aí recentemente um canadense chamado Johan Hari, ele falou: não concordo com esse estudo, porque você põe um rato sozinho numa gaiola e a única coisa que ele pode fazer é tomar água ou potável ou com cocaína. E ele fez um lugar que ele chamou de Rat Park, um parque dos ratos, com um monte de ratinho, aquelas rodinhas dos ratinhos, queijo, quem que gosta de queijo aqui? Queijo bom, e lá eles poderiam se relacionar, se divertir e ter tempo em adoração, brincadeira. E eles poderiam ter tempo juntos. E lá nessa gaiola, no Rat Park, eles colocaram água potável e água com cocaína. E sabe quantos por cento dos ratos se viciaram na água com cocaína? 0%. 0%. Nenhum. E a conclusão do estudo é que o oposto do vício não é a sobriedade. O oposto do vício é uma comunidade saudável. Quando você está numa comunidade saudável, você pode ser restaurado. O seu casamento pode ser restaurado. Os seus filhos podem ser restaurados. A sua casa vai ser tocada pelo poder de Deus, porque você está inserido numa comunidade centrada em Jesus. Fica de pé no seu lugar. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Fala comigo, união. É como óleo precioso sobre a cabeça. Quem que é o óleo? A presença do Espírito Santo. Cabeça, quem que é o cabeça? Jesus. O corpo é você. Que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção. Fala comigo, bênção e vida para sempre. Deus ordena bênção e vida num lugar de união. Agora, eu li esses salmos, eu falei, o que é o Monte de Hermon? E a verdade é que o Monte de Hermon é uma montanha no norte de Israel, tomada de gelo quase pelo ano todo, no meio de uma região desértica. Existe uma montanha muito alta com gelo o ano inteiro, e o gelo dessa montanha, quando ele vai derretendo, ele forma os afluentes do Rio Jordão, que vai para o Mar da Galileia, e depois ele escoa no Mar Morto. O que isso significa? Que toda a vida na região desértica de Israel é abastecida por um monte alto que fica no deserto. O que é esse monte alto no deserto? É você conectado com a pessoa do seu lado. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Existe um deserto lá fora, pessoas morrendo de sede pela água viva, e a água viva é Jesus. E esse deserto está procurando um monte alto onde tem água, e o monte alto onde tem água é aqui. Não só nessa igreja, nas igrejas que pregam o evangelho genuíno. Esse monte alto traz vida para o deserto, e é um tempo da nossa comunidade trazer vida para o deserto. Eu quero encerrar lendo a oração de Jesus, e a gente vai orar, e algo muito incrível vai acontecer. Quem está com expectativa para o final? O melhor vinho fica para o final da festa. João 17:20. E oro, essa oração de Jesus, presta atenção nisso. E oro não somente por estes. Jesus está orando para o Pai, falando: Pai, eu não estou orando apenas por estes discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala assim: Jesus orou por você, cara, vai dar tudo certo.
Jesus está falando: Pai, eu não estou orando só por esses aqui, eu estou orando por todos aqueles que vão estar em 2019, lá naquele culto domingo de manhã na Monte Sião. Abençoa esses caras. Por que abençoa? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia. O mundo lá fora vai crer que Jesus foi enviado pelo Pai quando ele vê a união da igreja, a comunidade, há poder na comunidade, e deles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste assim como me amaste. Assim como o Pai amou Jesus, o Pai te ama da mesma maneira, para que você viva numa comunidade saudável, que vai manifestar o reino de Deus aqui na terra, como Atos capítulo 12, casas de Atos. Você vai ter um casamento abençoado, uma família abençoada, conexões abençoadas. Coloca a mão no ombro da pessoa do seu lado. Pode fechar os corredores aqui. A gente está agora numa família. Começa a orar para que Deus abençoe a pessoa da sua direita e da sua esquerda. Começa a abrir a sua boca falando: Deus, traz restauração, traz romperes. Existe um óleo escorrendo agora, o óleo do Espírito Santo. Traz romperes para as nossas famílias. Oh Espírito Santo, olha para o teu povo em unidade, abençoa-nos com a tua presença, como monte de Hermon, que haja bênção e vida para sempre. Eu declaro paz em cada família, alegria em cada família, prosperidade, esperança. Se você ora no Espírito, comece a orar no Espírito agora. Todos estavam juntos, quando de repente, mais Espírito Santo, mais fogo, mais fogo. Levanta suas mãos, continue fluindo. Levanta suas mãos, vamos cantar isso. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Levanta as suas mãos, fecha os seus olhos. Vamos permanecer mais um minuto na presença de Deus. Eu vejo um óleo escorrendo sobre as nossas vidas. Oh Deus, obrigado, Pai. Toca o nosso coração agora, Jesus. Nos alinha com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Existe mais da presença de Deus.
suba a ti nossa adoração. Dia e noite 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 suba a ti. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Se você está aqui essa manhã de olhos fechados, todos de olhos fechados, se você está aqui essa manhã e você fala: Dudu, eu fui machucado ou ferido com a igreja, eu estou afastado dos caminhos de Jesus, e você quer entregar a sua vida novamente a Deus, você quer se reconciliar com Cristo, ou se você está aqui e você nunca ouviu sobre o nome de Jesus, e eu não estou te falando de uma religião, eu estou falando de uma pessoa que se entregou por você. Se você quer voltar para Cristo ou aceitar Jesus, eu vou contar até 3 e você levanta a mão, e a nossa comunidade, a nossa família vai orar por você. 1, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2, Jesus te ama muito. 3, se você quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus, levanta a sua mão bem alto ao redor desse salão. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, 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 glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Uau! Uau! Levanta suas mãos onde você está. A gente vai orar essa oração com uma família. Senhor Deus, repita comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por enviar Jesus para morrer por mim. Eu peço perdão pelos meus pecados. Me lava com teu sangue. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Espírito Santo, vem habitar em mim e me ensina a viver em comunidade, em santidade. Eu sou teu para sempre e sempre e sempre. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Glória a Deus. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Glória a Deus. Quantos foram abençoados essa manhã? Um bom domingo a todos, uma excelente refeição. Você que entregou a sua vida para Jesus, vem aqui para frente, por favor. A gente quer te conhecer, a gente quer orar por você. Se você ainda tem um motivo de oração, vem para frente também. Se você precisa de cura física, nós queremos liberar algo sobre a sua vida. No mais, Deus te abençoe, uma ótima semana e até o link da Dona Maria.